E aí, gente boa, tudo bem? Tudo bem com vocês? Se cuidando? Tudo bem com seus familiares? Beleza, é assim que tem que ser. Olha lá, já estamos quase terminando o nosso mês já. Chegando também na última parte do nosso capítulo de interação gênica. Já vimos a interação gênica simples, aquela dos periquitos, lembra? Um gene interfere no outro, muda a cor do periquito. Já vimos a epistasia, um tipo de interação em que um gene inibe o outro. Lembra daqueles exercícios? Tem um gene que permite a cor e tem um gene que não permite, que inibe a cor. Aí não importava se ele carregava o genótipo para a cor, se tinha o inibidor. E agora nós vamos ver um outro que se chama herança quantitativa. Não é, mas ajuda. Quantitativa, lembra? Quantidade. É o que vai acontecer agora. O que nós vamos ter agora são genes que acrescentam uma quantidade da característica no fenótipo. Então são uma herança quantitativa, genes que vão acrescentar ao fenótipo. Você já vai entender. Eu só vou pedir, dessa vez é diferente, dessa vez você precisa do livro sim junto com você durante a aula. Então pega o livro lá, põe na página 329. Olha o nosso livro. Página 329, herança quantitativa ou poligênica. Eu vou explicar de um jeito simples, que é volto a falar, não é difícil, tá? Só tem que ter uma atenção maior nessa parte. As outras até acho que deu para entender mais fácil. Essa daqui também dá, só que tem que prestar um pouquinho mais de atenção e acompanhar no livro, porque tem um exemplo aqui que é o mesmo que eu vou dar e tem uns outros para ir ajudando a pensar na herança quantitativa, uma herança em que eu tenho um gene acrescentando uma característica ao fenótipo. Essa é um pouco diferente, tá? Então, eu vou ler com vocês aqui. Mesmo que você não consiga ver a lousa, você sabe que eu vou te mandar uma foto e o principal, vai ouvindo, tá? Então, vou sair aqui para ler. Quando eu tenho um fenótipo com variação contínua e distribuição em curva de Gauss, aí você fala, que é isso? Curva de Gauss é uma parábola em que eu tenho uma pequena quantidade com o máximo e o mínimo de indivíduos e uma maior quantidade com a média dos indivíduos. Tem aqui uma curva também no nosso livro mostrando direitinho isso. Aí tem alguns exemplos, por isso que eu falei. Dessa vez precisa ler o livro sim, tá? Porque é aqui que você vai entender, senão você vai achar que é difícil. Tem outra curva de Gauss, tá? A curva de Gauss é essa curva, se a gente for querer pensar assim simples, uma curva das médias. Então, aqui é a quantidade média de indivíduos numa população e os extremos de quantidade. Igual essa curva aqui, está mostrando a altura. Então, eu não posso chegar e falar assim, na minha população todo mundo tem 1,70 m. Varia, tem o cara mais baixo, o cara mais alto. A maior parte até pode ter 1,70 m. Que é o que está mostrando aqui, a maior quantidade. Então, uma curva de Gauss. Quando eu tenho uma curva de Gauss, herança quantitativa. Não existe alelo dominante ou alelo recessivo. Isso é importante. Antes a gente estava vendo lá o dominante, o recessivo, letra maiúscula, minúscula. Agora não. O que existe agora é o alelo aditivo e o não aditivo. O alelo é a letra, lembra, né? Alelo, a letrinha. O gene, mas a gente pensa como letrinha. O que existe agora é o gene que vai acrescentar ao fenótipo ou o gene que não vai acrescentar nenhuma característica ao fenótipo. Calma lá, hein? O livro está dando um exemplo, que é o exemplo das espigas de milho. É o mesmo que eu vou te explicar aqui, para não ficar longe uma coisa da outra. Está escrito no livro, está escrito na aula. Tudo bem? Se tiver dúvida, quando a gente se encontra ao vivo é para tirar dúvida, ou então tem dúvida antes ou depois, WhatsApp, conversa comigo lá que eu tiro a dúvida para você, tudo bem? Ou então espera as aulas ao vivo e a gente tira a dúvida ao vivo. Você é que sabe, mas não pode ficar com dúvida. Se você entender direitinho, fico muito feliz, entendeu? Se não entender, não pode ficar com dúvida. Acompanha aqui, Um exemplo é o comprimento das espigas de milho condicionada por dois pares de alelos. 2 pares, 4 letras, tá? 2 pares, 1 par, 2 pares, 4 letras. Pode ser azão, traço, azão, sem o traço.
ou Bzão traço Bzão, as 4 letras. Então, ó, A traço A, B traço B. Se tiver o traço, A com traço, B com traço, são os alelos aditivos, vamos acrescentar. Os que não têm o tracinho em cima, não são aditivos, não acrescentam nada. Tranquilo até aí? Então, ó, é a mesma coisa que está falando no livro. 2 pares, 4 alelos. Se tem o tracinho em cima, o sinalzinho, quer dizer que eles vão acrescentar. São alelos aditivos. Se não tem o tracinho em cima, ele não vai acrescentar, ele vai ter o fenótipo mínimo. É agora que você vai olhar ali na lousa e no livro tem igualzinho para você olhar. Olha esse indivíduo. 4 alelos, 2 pares, 4 alelos. Todos com o tracinho em cima. Então esse é o genótipo máximo. 4 alelos aditivos. Primeiro, o problema está me dando os números de alelos. Às vezes o problema não dá, eu já vou explicar como descobrir. Mas quando o problema dá, é muito fácil, é só seguir. 2 pares, 4 letras. Com os risquinhos é o máximo de adição. O próprio problema dá, o exemplo, quando ele for totalmente genótipo máximo, todos aditivos, a espiga de milho fica com 16,8 centímetros. Por enquanto só vai gravando. Quando ele não tem aditivo nenhum, é o genótipo mínimo, a espiga fica com 6,6 centímetros, medindo a espiga de milho. Tá? Então, ó, quando acrescenta totalmente, as 4 letras acrescentando, 16 é o máximo, o maior tamanho. Neste exemplo. Quando não acrescenta nada, o menor tamanho, 6,6. Tranquilo até aí? Você fala, para que isso, AC? Pensou, né? É aí que vem o negócio. Se eu cruzar esse aqui de genótipo máximo com esse de genótipo mínimo, azão, traço, bezão, traço, com azão, bezão, bezão. Cada um vai mandar uma letra. Então ele vai mandar o azão, traço e o azão. O bezão, traço e o bezão. É agora que você tem que pensar. Eu tenho 2 que acrescentam e tenho 2 que não acrescentam. Então ele não vai mais poder ser nem o tamanho máximo, nem o tamanho mínimo. Aí você vai falar, e como é que eu vou saber o tamanho? Presta atenção, por favor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o tamanho máximo, 16,8, subtrair do tamanho mínimo, 6,6. Eu tenho que fazer a diferença entre o maior e o menor. Veio que espaço é esse? Na hora que eu fizer essa conta, eu vou dividir pelo número de alelos aditivos que o problema me deu. Certo? Então, ó, quantos alelos aditivos eu tenho? 4. Então eu vejo a diferença. Agora você vai pegar o livro. Está mostrando exatamente a mesma coisa aqui. O tamanho máximo tira do tamanho mínimo. Então, ó, 16,8 menos 6,6 deu 10,2. Dividido pelo número de alelos aditivos que o problema me deu. 4. Aí eu descobri que cada letra com um risquinho acrescenta 2,55 centímetros. Então, ó, a menor que não acrescenta nada é 6,6. Cada vez que aparecer uma letra com um risquinho, é 6,6 mais 2,5. Fácil, não é? Parece complicado, mas não é. Cada vez que aparecer uma letra, um gen aditivo, agora que eu descobri quanto que ele adiciona, neste exemplo, como é que eu descobri mesmo? O máximo menos o mínimo, de 16,8 menos 6,6, deu 10,2, dividido pelo número de alelos que o problema me deu. 4. Descobri que cada letra dessa acrescenta 2,5 em cima do mínimo, porque o mínimo já é o mínimo, só vai acrescentando, só vai somando ao fenótipo. Tudo bem? Então, ó, se eu pegar 6,6 e acrescentar 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, vai dar os 16,8, até porque é 2,55, tá? Então, se eu for acrescentando, vai dar o 16,8. Tranquilo até aí? Ficou fácil, então. Se entendeu isso, entendeu tudo. Se eu pegar esse indivíduo, azão, traço, azão, bezão, traço,
Pesão, porque ó, estou acrescentando 5, tá? Ó, 2,5 com 2,5, 2,55 dá 5,1. Se eu juntar com o menor, 6,6 mais 2,5, mais 2,55 mais 2,55, ele fica com 11,7. Aí o que o problema fez? Pegou e cruzou um 11,7 com outro 11,7. Eu não vou fazer essa tabela na lousa porque tem aqui no livro. Como você está acompanhando pelo livro, não tem por que eu ficar fazendo ali. É aquela tabela de sempre. Faz a distributiva, encontra, monta 16 quadros, vai juntando, juntando, juntando. Aí você tem que prestar atenção no seguinte. Se ele tiver os 4 risquinhos, igual o primeiro, ó, A risquinho, B risquinho, B risquinho, ele é o maior de todos. E o último aqui da tabela não tem risquinho nenhum. É o menor de todos. Aí eu vou olhando um por um e vou vendo o seguinte. Se ele tiver os 4 com risquinhos, ele vai ser 16,8. Se ele não tiver nenhum risquinho, ele é o 6,6. Se tiver qualquer combinação, 3 letras sem risquinho e uma com risquinho, é 6,6 mais 2,5. E aí vai somando. Simples assim. Tá? Vai somando, eu vou descobrindo todos os tamanhos possíveis que vão aparecer nas minhas combinações. Ó, 6,6, eu vou ter um aqui que vai ter um risquinho só. 3 letras sem risquinhos e um risquinho só. 2,6. Opa, 6,6 mais 2,5, 9,1. Aumentou 2,5. Se eu tiver qualquer combinação aqui, 2 com risquinho, 2 sem risquinhos. 11,7. 3 com risquinhos. É 6,5 mais 2,5 mais 2,5 mais 2,5. 14,2. Não tem mistério, tá? O quanto eu descobri a partir dessa conta que acrescenta, é só pegar o menor, cada vez que aparece um alelo que acrescenta aquele valor. Se aparece 1, acrescenta aquele valor. Se aparece 2, acrescenta 2 vezes aquele valor, sempre em cima do mínimo. Não tem mistério, herança quantitativa. Aí você vai me perguntar, e se o problema não me der quantos alelos são? Aí ele vai te dar, ele pode até te dar o cruzamento ou ele vai te dar a curva. Aí tem um outro jeito simples de fazer, muito fácil. Eu conto quantos tipos de fenótipos tem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ver o número de fenótipos igual a 2n mais 1. Fala, é matemática, vai... Não, calma. Número de fenótipos. 1, 2, 3, 4, 5. Imagina que o problema não me deu quantos alelos eu vou usar. Ele me deu essa curva e a partir dessa curva ele quer que eu descubra os alelos. 1, 2, 3, 4, 5 igual a 2n mais 1. Aí eu faço a continha, ó, só passei para cá, 2n mais 1 igual a 5, passei o 1 para lá, estava somando, 2n igual a 4, n igual a 2. N é o número de pares. 2 pares. Voltou aqui. Ou assim, eu não entendi. Olha com calma. Imagina que o problema não te deu quantos pares são, ele te deu a curva. É mais fácil, acho. É só contar os fenótipos que apareceram, ó, 6,6 é 1, 9,1, 11,7, 14,2, 16,8. 5 grupos. Igual a 2n mais 1. Aí eu faço a continha para isolar só o n, passo 1 para lá, depois passo o n, o 2, dividiu, n igual a 2. Esse n é o número de pares. 2 pares. 2 pares. Voltou. Então, ó, se o problema já me der quantos pares são, eu já vou pondo as letras. 2 pares, 4 letras. Se o problema não me der, ele vai me dar a curva. Aí eu conto os fenótipos, 2n mais 1, encontro n. O n é o número de pares. Aí eu volto no número de letras que eu tiver. Voltei no número de letras, faço tudo de novo. Pego o máximo, tiro do mínimo e divido pelo número de letras. Encontro quanto cada letra acrescenta no meu fenótipo. Isso é herança quantitativa. Parece difícil, mas não é. Tem que ter calma, olhar com calma. Você tem que olhar no livro. Dessa vez tem. Dessa vez só assistir a aula.
Tomara até que só assistindo a aula você fale, entendi, eu vou ficar muito feliz, mas talvez nessa parte até eu olharia o livro, porque o livro está mostrando uma parte que envolve umas contas, aí talvez você possa errar, e não pela genética, pode errar pela conta, cuidado. Aí tem outros exemplos aqui, mas aí é igual aqui tem um outro jeito de calcular o N, mas vai pelaquele ali que eu acho que é mais fácil. Está mostrando a cor dos olhos, que é uma herança quantitativa. Lá no começo, quando a gente falava no monobridismo, a gente só falava assim, olho claro e olho escuro. Mas lembra que eu falava para vocês, não é tão simples assim. Nós vamos aprender um negócio que chama herança quantitativa, que o nosso olho ele é uma quantidade de genes. E olha só, são 4 pares, né? 8 tipos de alelos aditivos. 8 tipos. Então, se eu fosse pensar assim, ó, sem acrescentar nada, poderia ser assim, ó, A, B, B, C, C, D, D. 8 letras. E o que acrescenta tudo, A traço, A traço, B traço, B traço, C traço, C traço, D traço, D traço. Acrescentou tudo. Então, ó, 8 alelos, 8 letras. Por isso que a gente tem uma variação tão grande na cor dos olhos, ó, olho claro, azul médio, azul escuro, azul acinzentado, olho verde, olho mel, castanho claro, castanho médio e castanho escuro. Uma variação de herança quantitativa. 8 letras. Você ganhou 4 letras do seu pai, 4 letras da sua mãe. Essa combinação de letras é que forma a tonalidade do seu olho. Quando a gente fala lá no começo só olho claro e escuro, é só para ter uma basezinha para pensar no início da genética. Mas a gente sabe que a cor do olho, a tonalidade do olho é ligado à herança quantitativa. E a cor da pele também. A cor da pele são 4 alelos aditivos, S, S, P e P. Se você tiver os 4 sendo aditivos, você tem a pele escura, cor negra, indivíduo preto. E se você não tem nenhum aditivo, você é S, S, P e P sem nenhum risquinho de adição, você é o indivíduo branco. E se você tiver 3 aditivos, você é o mulato escuro. Se você tiver 2, o mulato médio. Se você tiver 1, o mulato claro. Se você não tiver nenhum, você é o branco. Então, ó, leia com calma essa parte de herança e aí acabou. Aí nós vamos só fazer os 2 exercícios na aula que a gente vai se encontrar. Qualquer dúvida já sabe, vai me perguntar. Não pode ficar com dúvida, tá? Herança quantitativa, volto a falar, não é difícil. É só um pouquinho mais de atenção, principalmente nessa parte das contas, para descobrir 2 coisas. Quantos alelos eu vou usar? Se o problema não me der, eu tenho que fazer essa continha. E se eu depois que eu descubro quantos alelos, eu tenho que fazer essa. Fazer a diferença entre o máximo e o mínimo, dividir pelo número de alelos. Na hora que eu divido, eu sei quanto cada alelo acrescenta no fenótipo. A partir do mínimo, que não acrescentou nada, cada letra acrescentando vai acrescentar esse valor que eu descobri. Tranquilo? É fácil, tá? Parece complicado, mas não é não. Mas qualquer dúvida já sabe. Mas leia o livro, tá? Se você não olhar no livro, vai parecer mais difícil. Fica na paz e até mais.